Está começando o MSPcast, o podcast do prestador de serviço de TI. E no episódio de hoje vamos falar com o Fábio Mótola. Ele que tem um currículo invejável, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, porque são muitas palavras em inglês. Eu confesso, Fábio, que eu ainda tô com alguma dificuldade na pronúncia aqui para falar esse monte de coisa. Mas antes da gente avançar no nosso conteúdo de hoje, eu quero iniciar com um recadinho, um convite muito especial para você que está ou assistindo a gente nesse momento, ou ouvindo. Por favor, se inscreva no nosso canal do YouTube. Agora nós temos um canal de cortes, que é o MSPcast Cortes, lá no YouTube, onde a gente coloca todos os melhores momentos dos nossos episódios. Além disso, estamos também no Instagram, no @MSPcast. É muito fácil de achar. E você já sabe que estamos em todos os agregadores de podcast do mercado. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, e tem uma lista enorme. Para facilitar, só acesse o site mspcast.com.br. Lá tem tudo isso que eu falei e muito mais. Já está anotando. Agora sim, dando a entrada ao nosso episódio, primeiro eu quero agradecer, Fábio, bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui no MSPcast. Eu que agradeço, é um privilégio grande estar com vocês. Fábio, para quem não conhece, e eu fiz uma colinha, literalmente, Fábio, porque é muita coisa, olha só. É formado em Pedagogia pela Universidade de São Marcos, mestre em Comportamento Organizacional pela Brigham Young University, muito difícil falar isso. Brigham Young University, adorei, nos Estados Unidos, né? Já foi gerente de RH da Toyota, da Azul, da John Deere, da Johnson & Johnson, foi consultor de RH também no Walmart, certificado Toyota Business Practices Trainer, muitas palavras em inglês, como eu tinha comentado. Certificado HCMBOK. Eu quero muito saber o que é isso, eu não faço ideia do que é, mas eu descobri que um dos pontos principais do seu currículo é que você tem 5 filhos. É isso mesmo? Filhos e filhas aí? 5 filhos. São nossa maior realização, né? Que posso dizer assim. É o que vai ficar, né? Quando a gente for embora. Mas sim, são 5 anjos, né? Espetacular, espetacular, adorei isso. Além de já ter praticado pelo menos umas 8 modalidades de lutas aí diferentes ao longo da vida, né? Não sei como é que você achou tempo com um currículo gigante desse. A mais forte delas é a luta pela vida, né? Essa é diária, né? Essa é diária. Mas sim, sempre gostei muito de esporte, hoje mais sedentário, né? Mas desde pequeno lutava judô, passava de torneios, né? Depois fiz um pouco de karatê, taekwondo e hapkido. Foi a última luta que eu pratiquei. Muito bom. Ainda bem que eu tô do outro lado da mesa, que não tem perigo de eu apanhar, né? Se eu fizer uma pergunta muito difícil, te deixar você muito nervoso. De forma nenhuma. Muito bem. Fábio, o negócio é o seguinte, eu queria, antes da gente avançar, e acho que ficou muito claro pelo seu currículo, que a gente vai falar aqui sobre gestão de pessoas, recursos humanos e tudo aquilo que vem junto, né, nesse universo. Mas eu queria muito saber o que é HCMBOK, como é que eu falo isso aí? Aqui anotaram para mim como Human Change Management Institute. Fiquei curioso. É um instituto de brasileiros que se aperfeiçoou aí nos Estados Unidos. É um processo de gestão de mudança, né? Inclusive, eles iniciaram na área de TI, depois expandiu. Mas é o processo de gestão de processos de mudanças em TI. Que legal. E aí eu fiz uma certificação com eles, né, de tornar o processo de mudanças mais processual, coisa menos informal, né? Já faz, acho que uns 10 anos, mais ou menos, né? Que demais. E eles se aperfeiçoaram bastante, tem bastante produtos aí, depois desse período que eu trabalhei com eles, que eu aprendi com eles, né? Muito bom, muito bom. Que legal. Isso é muito bacana. E assim, tudo, querendo ou não, está relacionado a como você lidar melhor com pessoas, né? Acho que tudo que a gente fala, até dentro do mundo da tecnologia, envolve pessoas. E por isso que eu acho que esse tema aqui ele é um tema muito importante. É por isso que eu insisti tanto para que a gente conseguisse gravar esse episódio aqui, né? A gente teve, enfim, a gente desmarcou aí algumas vezes, eu tive problema, você também teve problema de agenda e assim, mas eu insisti muito para que a gente tivesse, né? Porque eu acho que até quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de pessoas, né? Exato. E por isso é muito importante. E eu queria, de alguma forma, Fábio, você consegue ajudar o nosso público a desmistificar o que é esse tal de RH e se tem diferença com a tal da gestão de pessoas que a gente tanto fala e que é o título desse nosso podcast de hoje? Eu espero que sim. Mas assim, de fato, a gente vai
aperfeiçoando os nomes, né? Afinal das contas, eu costumo dizer que é a mesma coisa, né? Tudo é a mesma coisa. Daqui a pouco falam na área de recursos humanos, né? O gerente de gente, gestor de pessoas, então tornando Eu vi nomes esses mais dias, bonitos. gestor de talentos. Gestor de talentos, né? São nomes mais bonitos para fazer as mesmas coisas, né? A diferença é quanto a gente é capaz de fazer uma gestão eficiente, né? De desenvolvimento das pessoas, de desenvolvimento da organização através das pessoas. No final das contas, é isso que nós queremos fazer, né? Sem dúvida. E como você falou, eu não diria que RH é um dos temas principais, né? Eu diria que é o tema. Porque não existe lugar no mundo que você venha trabalhar que não tenha pessoas. Né? Você pode não ter tecnologia, o que é muito difícil hoje, pode não ter alguns tipos de produtos, mas sem pessoas ninguém trabalha, né? Por mais que você seja inteligência artificial, alguém programou, né? Então, a gente, no meu entender, né, há uns 20 e poucos anos atrás, eu decidi que eu precisava aprender sobre pessoas. E vim parar nessa cadeira, não tem jeito, né? Muito bom. Legal. Mas é legal entender que existe por trás da gestão das pessoas, do RH, ou o nome que a gente quiser dar, né? Existe por trás muita técnica também, não é só, talvez, um bom relacionamento com pessoas ou algo nesse sentido, certo? Existe uma ciência por trás da gestão de recursos humanos? Sem dúvida, sem dúvida. Eu não sei, ainda hoje a gente ouve um pouco, mas se falava muito que RH quem vai para RH porque gosta de abraçar a árvore, né? Então aí aquele RH que, como você falou, que é gostar de pessoas, né? É difícil, é lógico, fazer uma gestão eficaz de recursos humanos se você não gosta de pessoas, né? Okay. É difícil ser um líder sem gostar de pessoas. Então, realmente precisa dessa parte, né? Você não tem como conviver no mundo sem pessoas. Goste ou não goste, na família, no lazer, na escola, no trabalho, você influencia e é influenciado por pessoas todo o tempo. Inclusive, a forma como nós agimos hoje, muito dela veio da forma como agiram comigo ontem, na minha infância, adolescência e tudo mais. Então, a gente é um reflexo. Tem um quê de psicologia aí, né? É verdade. A gente, apesar de que eu não tenho psicologia no meu currículo... Ainda, né? Tá crescendo esse currículo. Mas a gente age baseado nas nossas relações, né? Muito das nossas crenças vem das relações que nós criamos. Mas a gestão de pessoas, como você disse, tem muito de técnica, tem muita ciência, tem padrões, né? E quanto mais nós aprendemos sobre isso, mais a gente é capaz de direcionar os comportamentos, né? Dentro daquilo que uma organização, por exemplo, precisa. E eu queria só, de alguma forma, antes da gente continuar avançando, trazer aqui talvez uma reflexão, não sei se reflexão é a melhor palavra, Fábio, mas eu fico sempre pensando no papel de um líder. A gente tem uma baita de uma dificuldade, vou colocar aqui de forma generalizada, mas a gente tem uma baita de uma dificuldade de entender qual é o limite ali entre gerenciar uma pessoa como um ativo daquela empresa, com aquela mão de obra, aquela atividade, e separar a relação humana, separar a relação pessoas. Eu me coloco, e agora colocando 100% aqui no meu caso, não sendo mais generalista, mas sendo bem pontual, eu me vejo como uma pessoa extremamente sociável, eu gosto muito de pessoas, gosto muito de conversar com pessoas, gosto muito de me dar bem com pessoas, gosto de fazer piadas com pessoas, gosto de abraçar pessoas o tempo todo. Até que ponto isso vai atrapalhar ou ajudar naquele momento da gestão? Eu acho que talvez esse seja o grande desafio que o líder vai ter. Porque ou o líder vai ser como eu, que vai acabar deixando esse lado humano tomar conta, ou vai ser justamente o contrário. Não consegue vai ser frio com pessoas e daí também não consegue entrar ali na cabeça daquele profissional para conseguir levar a tarefa. Eu estou errado em dizer que esse talvez seja um dos maiores desafios da gestão de pessoas? Sem dúvida, eu ia dizer que é um dos maiores desafios. Tanto é que dois dos maiores desafios de um líder, estatisticamente falando, são fazer avaliação de alguém e fazer uma demissão. Né? Então, são coisas que você mexe diretamente com o emocional de alguém. E
grande parte, se não a maioria dos líderes, tem dificuldade de lidar com isso, né? Mas é um fato. As pessoas têm dificuldade de separar o pessoal do profissional, né? Eu considero que não é difícil. Talvez pelo tempo, né, que eu estou na área, levei muitos tombos, né, ralei bastante o joelho, tive muitos medos, né? Mas hoje eu trato com muita tranquilidade, né, essa questão. Basicamente, se for dar uma regra, uma sugestão, é ser claro todo o tempo sobre seus sentimentos e sobre o que é uma coisa e o que é outra. Você pode muito bem ser um super amigo e ter que demitir a pessoa naquele dia e continuar amigo. Então, nós não precisamos vestir um chapéu, tirar e colocar outro chapéu. Então, o Fábio é o Fábio onde ele estiver. Nesse momento, eu represento uma empresa, eu não me represento. Alguém paga para mim fazer um trabalho. E nesse papel, eu tenho algumas coisas para cumprir. E eu tenho um acordo com você, que muitas vezes se você não cumpriu com o acordo, não é comigo, está faltando com a empresa, eu tenho que cumprir meu papel. Vou dar um exemplo que eu tive numa ocasião, faz muitos anos, né? Tinha uma pessoa que eu gostava bastante, já conhecia antes, uma amiga minha, e surgiu uma oportunidade de trabalhar comigo, numa empresa, inclusive, que eu era sócio, era uma editora que eu trabalhava, era sócio do meu pai na ocasião. E ela veio trabalhar e eu defini, né, informei sobre algumas regras importantes para nós. Uma delas é que a gente não sabe lidar com mentira. Erros, você errar tentando acertar, tudo bem. Mas a questão de mentira para mim era séria. Às vezes você erra por uma fraqueza tal, e segue, né? A gente consegue ajustar. E aconteceu, uns 3 meses depois, pessoa muito boa, trabalhava bem, bastante responsável no trabalho, mas houve um deslize da parte dela e ela mentiu para mim. Um desvio lá, uma coisa pequena, mas mentiu. E na hora eu chamei e falei, olha, não, tem que cancelar nosso contrato, encerrar nosso contrato de trabalho. Gosto muito de você, se precisar de mim, pode contar comigo, a gente vai cruzar na rua aí, tranquilo, mas o nosso contrato de trabalho, a gente não tem como continuar mantendo. E pronto, ela foi demitida, entendeu, porque o combinado não é caro, isso foi combinado antes, e não afetou nossa relação. Foi minha primeira experiência mais direta. Mais dura ali. Que faz aí bastante tempo, mas me ensinou que você pode ser o mesmo sempre. E eu costumo perguntar em algumas entrevistas, né, de emprego, alguém buscando emprego, fala assim, se você cruzar com um funcionário seu, um ex-funcionário seu, estiver caminhando numa rua, né, na calçada, e vai cruzar com ele, o que é mais? O que você gostaria de fazer? Ou ele, o que você acha que ele gostaria de fazer? Tipo, de atravessar a rua ou não? De atravessar a rua e seguir pelo outro lado, ou te cumprimentar e continuar seguindo. Então, isso independe do seu nível de responsabilidade no trabalho. Né? Eu acho que esse exemplo ficou muito legal. Com certeza dá para todo mundo entender. Né? Se você não conseguir manter ali o mínimo de respeito, não digo amizade, né? Porque nem sempre você vai ter um vínculo de amizade, né? Cada um tem um perfil. Mas se você não conseguir manter o mínimo de respeito e até de confiança ali na pessoa, mesmo após um processo de demissão, possivelmente alguma coisa de errado aconteceu, ou por parte do demitido, ou por parte do demissor, existe essa palavra? Nem sei. Mas daquele que demite. Demitido e demitente. É por aí. Mas é verdade, né? Para mim, assim, como eu disse no começo, o combinado não é caro. Então, a gente não precisa ter agenda. Não é que não precisa, não deve ter agenda oculta. Hoje, eu vou dar um exemplo. Vou até anotar aqui, porque não posso deixar de falar disso com você. Legal. Hoje, eu tive coincidentemente, fiz uma entrevista hoje com uma pessoa para um nível executivo. Okay. E eu tinha um feedback sobre essa pessoa. Antes. Pessoa competente, e eu recebi um feedback de que ela tinha uma dificuldade com relacionamento tal, e que acho que não serviria para nós tal. Mas eu entrevistei, conversei, depois de uma hora de conversa eu abri e falei, olha, eu tenho feedback seu que você tem dificuldade com relacionamento tal. Isso para nós é um ponto muito forte para nossa cultura. E aí conversamos sobre aquilo abertamente, o cara ficou super feliz, ele não tinha recebido esse feedback ainda. Eu não preciso ser o chefe dele. Se eu tenho interesse pela pessoa, mesmo que eu não venha contratar, eu posso ajudá-lo
com coisas, às vezes, que são gaps na vida de alguém que ninguém nunca falou. Talvez a própria pessoa não tenha visto isso ainda, né? Pode ser, né? Pode ser. Mas às vezes é mais fácil a gente falar com um colega julgando alguém que faz algo errado do que sentar com a pessoa e dizer que existe um problema ali para a gente tratar. Né? Porque criticar é mais simples do que ajudar, do que dar uma dica, uma sugestão ali. É verdade. Muito legal. Você falou um pouquinho sobre essa entrevista. Vou aproveitar e já vou puxar um assunto aqui que talvez seja uma das maiores dificuldades do nosso público, dos MSPs que estão acompanhando a gente, que é a contratação de pessoas, né? Recentemente eu ouvi uma frase que eu gostei muito, por mais que seja uma brincadeira, uma grande piada, reflete um pouquinho de verdade, que é o fato de que junto com o profissional vem uma pessoa, né? Você contrata um currículo, você contrata um profissional e por fim você descobre depois que tem uma pessoa ali junto, né? E, enfim, seja isso bom ou ruim, é a realidade, né? E contratar uma pessoa é muito difícil, acho que não por fazer um anúncio de uma vaga, isso é muito fácil. Anunciar uma vaga é fácil, você vai lá, faz o anúncio de uma vaga e boa, mas você realmente selecionar a pessoa, saber o perfil que a sua empresa precisa, porque não é só selecionar, né? Primeiro é estudar o que você precisa. Eu acho que isso é uma das maiores dificuldades, né? Você podia trazer, talvez, uma reflexão sobre isso para o pessoal? Como é que a gente pode ajudar nesse sentido? Baita desafio, hein? Esse é o momento que eu fico pensando, caramba, eu comecei falando que ele várias lutas e eu tô só no primeiro desafio. Você tá me dando primeiro round. Eu tenho mais 8 aqui. Tenho 8 desafios, só piora, tá, Fábio? Por enquanto esse é fácil. Começou com pesado, mas assim, o primeiro conselho que eu dou, talvez você vai dizer, mas não tem nada a ver com a minha pergunta, mas é um conselho que eu acho que vale a pena. Eu ouvi uma frase uma vez, um chefe meu me disse uma vez, aqui não tem conversa difícil, a gente lida com todas. Né? Não tem assunto difícil, desculpa, a gente lida com todos. Ok. Então, muitas vezes, quando alguém tem uma dificuldade com um processo, vamos chamar agora o processo de recrutamento, a gente procura evitar. Quanto mais você evita, mais você carrega o problema. Então, o meu primeiro conselho é enfrenta. Enfrenta e repete e continua fazendo, até que você tenha domínio sobre isso. Porque à medida que você faz, você começa a identificar os gaps. Onde eu tenho dificuldade? Isso aqui eu não consigo. Ou eu não consigo identificar uma característica. Eu não tenho a sensibilidade de ver isso. Eu não sei fazer uma pergunta ou uma entrevista por competência. Uhum. Tá bom, insiste. E eu garanto que você vai desenvolver parte, ou se não todas, as competências que você precisa num processo de A lógica de praticar. A lógica de praticar. Ou seja, o que é difícil tem que ser o primeiro a ser feito. Até que até que você tenha domínio sobre aquilo. Uhum. Para que não seja um peso a sua vida inteira, né? Passar para alguém fazer aquilo. Tudo bem, tirando já essa parte, né, de enfrentar. Tem estilos e estilos, né, de recrutamento. Eu vou falar do meu, tá bom? Como eu lido com a parte de recrutamento. Para mim, eu vejo o candidato como alguém, como um produto que eu quero comprar. As pessoas, muitos recrutadores veem diferente. Eu quero ver se ele serve para mim. E aí já cria um ambiente, muitas vezes, tenso, muito formal. A pessoa sentou pela primeira vez naquela sala, naquela mesa, nunca viu nada ali, às vezes não te conhecia pessoalmente. Então, assim, tem tantas interrogações na cabeça dele ou dela. Pode até impedir, acho que, da pessoa mostrar o que ela realmente tem por dentro. Dificulta a pessoa ficar soft, tranquila e ser o que ela é. Então, ela acaba criando uma roupagem que alguém ensinou para ela. Tipo assim, não dobra as pernas. Então, eu vou ficar todo sério, que eu não vou ficar apoiado igual eu tô nesse momento. Não fica apoiado, não fala alto nem embaixo, não olha para baixo, se olhar para cima, responder olhando para cima direito significa que você é isso, aquilo e tal. Então, o cara ele vira um robô, né? Eu tive uma experiência, de novo, vou contar mais uma experiência, quando eu trabalhava na Toyota, que um amigo tinha um filho, esse amigo trabalhava bastante com recrutamento de estagiários. Ele tinha um filho na fase de estágio que não conseguia estágio. E ele fazia isso profissionalmente, mas o filho não conseguia. Ele falou, posso mandar você entrevistar ele para mim? Eu falei, manda. Aí chegou o menino lá, como não sei se o pai tinha já todas as regras de entrevista, o menino chegou de terno, gravata, cabelo com sei lá, gel e tudo. E parecia um executivo assim, parecia que estava me entrevistando. Né?
E aí eu percebi um pouco da rigidez, né? Eu falei, você se importa de eu te pedir uma coisa? Ele falou, tudo bem. Eu falei, você pode tirar o paletó? Acho que na cartilha dele não falava que o entrevistador ia pedir para tirar o paletó. Quebrou o livro de regras dele. Quebrou demais. Eu falei para ele, agora afrouxa um pouquinho essa gravata. Aí pronto, matei o cara, Outra né? pessoa já. Resumindo, a gente conversou bastante e tal. Primeiro eu tentei quebrar a rigidez dele para eu poder ler a pessoa. E aí, resumindo, foi muito boa a conversa tal. E uma semana depois o pai dele me ligou e disse que ele estava empregado, tinha conseguido um estágio, né? Então, assim, a forma como eu gosto de ver é que não importa se ele é bom ou se ele é ruim. O candidato é um produto que eu quero comprar. Então, eu tenho que respeitar ele e não esperar que ele me convença de que ele serve. Porque ele também está fazendo uma escolha. São duas escolhas, né? Um tem que escolher o outro. E ali tem que ter um match. Né? Então, eu preciso vender a minha empresa. Então, o que geralmente eu faço é deixar o cara à vontade. Como eu faço isso? Eu me apresento, digo o que eu faço, quem eu sou, como é que é a estrutura aqui, onde você está, o banheiro é ali, essa aqui e tal. Então, para ele ficar à vontade, eu pergunto algumas coisas de âmbito pessoal, familiar, esporte e tal, de maneira que ele sinta que tem alguém que não está aqui para matar ele. Entendi. Né? E aí, qualquer pergunta que eu fizer ao longo da entrevista, vai ser ele respondendo. Uhum. E não um personagem. Não um personagem que foi criado. Eu não posso ficar aqui mexendo a mão, não posso ficar aqui fazendo nada. Exatamente. Eu vou me concentrar tanto em tentar manter uma postura que talvez nem passe a imagem que eu tô querendo, e não vou conseguir usar o meu potencial, né? Ou a imagem que você quer passar não é a que eu quero. E você não sabe. Né? Então, tem muita gente que é excelente em entrevistas, aprendeu de tudo, mas é péssimo trabalhador. Uhum. E tem aqueles que não sabem participar de uma entrevista, são excelentes funcionários. Okay. Porque assim como tem a técnica para entrevistar, tem a técnica de ser entrevistado. Né? Tem que ser entrevistado. Um outro exemplo, se você me permite, claro. Eu fiz consultoria com um grupo, não vou citar o nome aqui, porque a pessoa ela pode ver se é vídeo aqui, ser identificada, né? Mas, e aí o gerente de uma unidade lá pediu para eu ajudá-lo na contratação de um chefe lá para a fábrica deles, né? Era uma posição de chefe de setor, não. E eu falei, tá bom, já tinha um candidato, e ele veio comigo, o gerente da unidade, mas pediu para eu entrevistar, ele só ficou presente. Eu falei, tá bom, comecei a falar com o candidato, e cada pergunta que eu fazia, ele levava 20 minutos respondendo. Uhum. E na segunda pergunta eu já me incomodei. E aí eu falei para ele, você me permite dar um feedback? Ele falou, claro, por favor. Né? Eu falei, você é muito prolixo. Aí o cara ficou, né? Pronto, né? Perdi mais uma. Falei, olha, quando eu te fizer uma pergunta, responde o que eu te perguntei, não o que você quer que eu saiba. Só que eu te perguntei. Se eu tiver meia hora para te entrevistar e fizer 2 perguntas, eu não consegui te conhecer e não vou te contratar. Porque o tempo passou, a gente não... Faz sentido. E ele ficou todo assim, sem jeito, vamos começar de novo? Era uma ânsia de poder contar todas as qualidades, todas as experiências. E aí, no meio da conversa, ele disse que ele estava 1 ano desempregado, isso eu já sabia, porque estava no currículo dele, e que ele era chamado para muitas entrevistas, e nunca era convidado para trabalhar na empresa. Só que é lógico, como eu vi que ele tinha uma certa abertura, e eu vi algum potencial, eu falei, deixa eu ajudar ele. Você também não ia perder tempo, né? Não perder tempo, deixa eu ajudar ele, mesmo que a gente não contrate, talvez ajude ele para outras oportunidades. E ele me disse que, realmente, nunca ninguém tinha dado esse feedback para ele. Tá bom, então a gente vai começar de novo. Se você me permitir, eu vou te interromper quando você passou daquilo que eu quero saber. Ele falou, não, tudo bem. Então eu fiz de novo uma pergunta, ele começou a falar, não é isso que eu quero saber. O que eu te perguntei? Aí ele perguntou, então me responde isso. Então foi. Terminou a entrevista, 1 hora depois. Resumindo, ele foi contratado. Tinha potencial, era uma boa pessoa. E está lá até hoje, há alguns anos, né? Mas o ponto que eu quero dizer é que ele falou, nunca ninguém me deu um feedback sobre isso. Passei por várias entrevistas, ou seja, ele era uma pessoa que não sabia ser um entrevistado, mas era um bom trabalhador, era isso que eu precisava. Né? Até porque ele não vai passar o resto da vida sendo entrevistado, ele vai passar o resto da vida trabalhando. Trabalhando, exatamente. Né? Legal. Você acha que para o pequeno empresário, ou até para o médio empresário, que ainda faz essa contratação, muitas vezes por conta própria, claro, não vai ter um profissional ali de RH na ponta, existe alguma dica pontual, por mais que... Eu sei que você vai me dizer que não existe receita de bolo, não existe.
mas existe alguma coisa ali que o cara não pode esquecer, para além disso tudo que a gente conversou? Aquele é o momento que o cara anota, minha próxima contratação eu preciso disso. Eu diria assim, por um momento, esquece as perguntas. Que você tem que ter em mente, antes de terminar aquela entrevista, que você precisa conhecer ele. Excelente. O que você quer conhecer dele? Agora, os recursos que você vai usar para isso são seus. A própria entrevista vai editar. Por uma resposta que ele deu, por algo e tal. Lembra, né? Para não estender demais e ficar com muitas conversas paralelas, para que eu estou aqui? O que eu preciso conhecer dele? E não tenha receio de quebrar as barreiras. Não se coloca numa posição superior, ou eu sou o chefe, e você, se eu for muito amigo dele, quando eu contratar, ele vai ter intimidade comigo e tal. Não tenha receio dessas coisas. Né? A primeira coisa que eu diria, não se envergonhe de mostrar, é um outro ponto. Acho que é bom. Em outras ocasiões... Vergonha começou bem, fiquei curioso agora. Não se envergonhe de não saber alguma coisa, porque você não tem que saber tudo numa entrevista, que você está entrevistando. Não se envergonhe de cometer algum erro e deixa ele saber disso, porque ele não vai sentir vergonha também de dizer. Você já ouviu algum entrevistado falar que tem algum defeito, que tem alguma... O meu defeito é ser muito perfeccionista. Qual o seu defeito? Você é perfeccionista. Eu sou perfeccionista, eu gosto de fazer as coisas muito rápido e às vezes isso é um defeito, né? Exato. Que absurdo. Então, o que eu quero dizer é assim, o próprio dono aí da empresa, ele vai saber o que perguntar se ele sabe o que ele quer. Okay. Quando você não sabe o que quer, você vai perguntando e depois fica pensando, sabe que eu gostei dele? Porque ele penteia o cabelo para o lado direito, eu prefiro gente que penteia para o lado esquerdo. E aí você acaba criando meios para aceitar ou não que não tem muito a ver com o que ele vai fazer. Excelente. Ou com o tipo de relacionamento que ele vai ter internamente. Né? E outra coisa, tem muitas coisas para falar sobre entrevista, mas um outro ponto é sobre cultura mesmo. Né? Será que ele se encaixa na minha cultura, que eu estou construindo aqui? Ou se ele não sabe tudo que eu estou perguntando, tudo que eu preciso, ele tem potencial, ele é ensinável, ele é alguém que eu quero manter comigo por 5 anos. Né? Então, assim, tem muitos... São coisas que, se você souber antes, você vai saber como perguntar e como lidar com a entrevista. Fábio, você falou de cultura. Queria virar a página aqui e ir para esse assunto com você. Faz sentido quando... Se eu simplesmente te dizer, eu vou facilitar aqui meu raciocínio. Se eu simplesmente te disser que a cultura da minha empresa, ela é diferente. Aqui nós fazemos uma coisa diferente, porque é a cultura. E cultura é um negócio imutável. Então não dá, porque aqui tudo é diferente. Faz sentido quando eu falo isso pra você? Claro que eu acho que você já sabe onde eu quero chegar com isso, deve ter N situações, mas eu queria trazer talvez esse assunto pra gente fazer o nosso público refletir um pouquinho. Cultura é um assunto que ninguém pode fugir, porque você queira ou não, você vive uma cultura. Né? Às vezes você nem sabe qual é. É o acúmulo de coisas que estão ali em volta de você, né? É a forma como você vive, né? Eu ouvi de um consultor famoso, aí, né? uns nomes mais renomados aí na área de recursos humanos americano, que diz que cultura é como o seu melhor cliente te vê. Quando alguém perguntar como é a empresa tal, e ele vai dizer, olha, é isso. Essa é a sua cultura, não é o que você diz que é. Não é o que está escrito na parede. Né? Em outras palavras, é como você age no dia a dia, como as pessoas se relacionam, é como elas lidam com determinados tipos de demanda ou desafios. Um padrão que é criado numa organização de comportamento, ele é uma demonstração da cultura ou de parte da cultura daquela organização. Eu posso dizer, ou ver se eu estou viajando, que aquilo que é feito, por exemplo, aquilo que um funcionário faz quando ninguém está olhando, aquilo reflete a cultura da empresa, ou aí eu estou falando exclusivamente da cultura daquele profissional ou dos valores daquele profissional? Essa é uma boa pergunta. Os dois. Eu diria que é os dois. Porque se esse funcionário isoladamente faz algo que não deveria ser feito, que ninguém viu, e só ele faz, então ele é alguém que tem uma cultura própria que não se encaixa com a cultura da organização. Seja uma má índole ou não, às vezes nem é algo ruim ou não importa, mas ok, algo 100% dele. Uma 100% decisão que partiu dele. só dele, tá. E que pode ser
que se isso tem a ver com o negócio, ele não vai se encaixar, talvez em pouco tempo ele vai sair da organização. Ou por ser convidado ou por se convidar. Agora, tem um outro lado, que às vezes ele faz isso por causa da cultura da organização. Ok. Ela promove isso. Por exemplo, existe uma cultura de represália muito forte. Então, todo mundo xinga, grita, bate na mesa. E eu preciso esconder o que eu faço, porque se alguém vê, isso vai me prejudicar. Tipo a criança dentro de casa. Acho que a lógica é a mesma. Quem tem filho talvez vai entender esse exemplo que eu estou colocando. Então, a cultura gera esse tipo de comportamento. Né? Ok. E dentro dessa lógica de cultura, já aproveitando aqui para aprofundar, eu posso dizer de alguma forma que a cultura que eu estabeleço, ela está relacionada à forma como eu faço a gestão dessas pessoas, ou justamente o contrário, né? É a gestão das pessoas que vai estar relacionada à cultura. Posso tentar dar um exemplo aqui prático para ver se todo mundo que está ouvindo vai entender melhor aqui minha pergunta. O jeito que eu vou lidar com o meu time, o jeito que eu vou distribuir as tarefas, ou o quão horizontal ou vertical vai ser essa tratativa, essa hierarquia, faz a cultura, ou o contrário. A cultura faz a forma como eu vou fazer essa distribuição de tarefas e o top-down, a horizontalidade, enfim, toda essa forma de gerir. Se você chamar de top-down, desculpe, se você chamar de top-down, questão da forma como eu faço, ela dissemina e cria uma cultura, é o mais possível. Por quê? De novo, né, a cultura, ela é a forma como nós agimos no nosso dia a dia, determinados padrões, né, em relação a vários temas. Né? Por exemplo, se você perguntar para mim, como é que é a AD? A AD é uma empresa totalmente aberta. As pessoas se comunicam com uma liberdade incrível e são muito honestos. Ninguém esconde, não tem agenda oculta e tal. É parte da cultura da organização. É um tipo de comportamento. Quando você fala a forma como eu faço gerar uma cultura, depende de quem sou eu. Eu estou me colocando no papel do pequeno MSP, do pequeno empresário de suporte. Vou tentar dar um exemplo prático do dia a dia do MSP, de quem está ouvindo a gente. O jeito que eu vou gerenciar a minha equipe de suporte, o jeito que eu vou tratar a minha equipe, o quão aberto e transparente eu vou ser, o quão horizontal no sentido de permitir uma gestão compartilhada de decisões, isso vai construir a cultura e vai ficar de legado, ou é o contrário, a forma como eu tô agindo com base, com influência nessa cultura que se formou já, porque toda empresa tem uma cultura. Eu tendo influenciado ela ou não, ela existe. Né? Essa forma que eu tô agindo aqui, o jeito que eu tô tratando os meus técnicos, estou tratando meus profissionais, é reflexo da cultura. Entendeu? Esse o meu ponto. Então, para o nosso ouvinte aqui, né, é bem fácil de entender esse ponto. Se você considera, e eu estou dizendo para considerar, né, que o seu time é um reflexo de você, então a forma como você age reflete no seu time. Eles têm uma tendência de fazer igual. Então, quando você tem um modelo, um perfil de gestão, de distribuir responsabilidade, de falar, né, com as pessoas, tal, você tem um modelo seu. Principalmente sendo um grupo pequeno, é quase que natural que as pessoas que estão diretamente ligadas no ambiente de trabalho vão fazer igual, até usar palavras iguais. Então, você está criando uma cultura. Você pode criar uma cultura, porque falar não é necessariamente uma cultura, mas agir. Né? Então, você pode criar um padrão de comportamento que vai refletir como cultura da organização. Então esse processo, sim, não o contrário. Legal. Então, ok, chegamos onde eu imaginava. Então, não existe
Nada que eu vá pegar uma cultura, vou usar a linguagem aqui do pessoal da tecnologia, eu vou pegar aquilo, vou importar aquilo para dentro do meu sistema e vou fazer com que todo aquele setup, toda aquela política seja aplicada em todos os meus endpointzinhos, que são os meus funcionários. Aquilo vai ser uma construção muito com base na forma como eu enxergo o negócio, a forma como eu enxergo as pessoas e a forma como eu ajo. Gostei muito de uma coisa que você falou, que não é simplesmente o que eu tô falando que vai virar a cultura, mas é a forma como eu tô fazendo. Exatamente. Aquilo vai se disseminando. Então, fantástico. Acho que é uma reflexão muito bacana. Muito a gente gostosa. ouve bastante, fala, nossa, a cultura Adorei isso. da Amazon é maravilhosa. Eu quero ter aqui também. Você não compra, né? Não tem jeito, né? Não dá Ctrl+C, Ctrl+V. Não dá. Então, agora, de novo, né, para os nossos ouvintes aí, que são os gestores dos negócios. Você cria a cultura. Você não decide que cultura vai ter. Perfeito. Você pode querer uma cultura, você pode decidir internamente, começar a agir de maneira que ela se dissemine e crie. Mas você não pode determinar que a minha empresa tem essa cultura. Se eu, que sou o cabeça da organização, não vivo dessa forma. Excelente, excelente. Muito bacana. Muito bom mesmo. Antes da gente avançar, queria muito rapidinho aqui fazer um lembrete para quem está acompanhando a gente. Vou até olhar para a câmera aqui, produção, aproveita aí, esse é o momento em que esse corte especial vai para todo mundo que está acompanhando. Meu amigo, minha amiga, se você está ouvindo e me vendo nesse momento e ainda não está seguindo a gente lá no Instagram e no YouTube, temos um problema muito grande, muito grande. Eu acho que a nossa cultura não está alinhada. Eu acho que eu vou ter que repensar se realmente a nossa relação está uma relação saudável e que o nosso acordo não foi quebrado. Então, por favor, vá lá, acesse agora enquanto você continua nos ouvindo, enquanto eu ainda tenho várias perguntas para fazer para o Fábio aqui. Acesse no Instagram, @MSPcast, e no YouTube, MSPcast Cortes. Se inscreve, segue lá, clica no sininho e toda essa baboseira que vocês já estão acostumados a ouvir, né? Diga que nos ama acessando o link, né? Faça isso para que a gente saiba que você está gostando do nosso trabalho e nos incentive a fazer mais. Eu adoro isso. Eu gosto muito de conversar com você, Fábio, porque eu acho que o tempo todo eu fico tentando separar. Ele tá sendo irônico comigo? Eu tô aqui no papel de entrevistador agora, né? O que ele tá fazendo? O que esse foi? O que foi esse comportamento? Brincadeira. É muito legal. Agora, feito isso, feito esse pequeno jabá novamente, porque se a gente não lembra, eles esquecem. Esquecem, eles adoram assistir, adoram ouvir, mas ir lá e seguir, acompanhar a gente... Tem um preço, né? Tem um preço, é um clique. E clicar nem é tão caro assim, vai. Poxa vida, já vi coisa mais cara, hein? É muito bom. Virando a página aqui, vamos para um próximo assunto que eu queria trazer com você, que é o seguinte. Existe dentro da lógica de gestão de pessoas também toda uma parte burocrática, chata pra caramba, muito difícil de entender e que muitas vezes parece que joga contra, né, a relação contratador-contratado. Questões que vão desde documentação inicial, passando por questões de sindicato, INSS, CLT, agora a moda do MEI, que nem deveria ser um funcionário, né? Entre outras formas de tamanho, de contratação. CIPA, segurança do trabalho. Isso, CIPA, brigadista, etc. Existem muitas burocracias, muitas regras, muitas leis, mas eu acho que quando a gente está falando de uma pequena empresa de serviço, uma empresa que tem ali seus 5, 6 funcionários, que muito provavelmente é o perfil de você que está ouvindo a gente agora nesse momento, essa empresa, ela tem muita dificuldade, porque como a gente falou lá no começo, ela não tem um profissional para isso, né? Você acredita, por mais que a gente esteja fugindo aqui um pouquinho do tema, a gente não está falando necessariamente de gestão de pessoas, mas você acredita que esse é o tipo de coisa que valeria a pena talvez terceirizar, contratar uma empresa ou um centro de custos, contador, ou passar isso para contabilidade, que é o que muitas empresas fazem, apesar de eu achar que o contador em si não necessariamente é o melhor em processos de
de CLT, etc., né? Qual é a tua visão em relação a isso? Só para a gente fazer esse parêntese rápido, já volto para a gestão de pessoas. Então, assim, eu trabalhei nos Estados Unidos também, em 2 empresas lá, e é outra legislação, você não tem que dar aviso prévio de 30 dias, não precisa garantir ou pagar férias de 30 dias por ano e uma série de outras coisas, né? E tudo que você comentou agora não tem nada a ver com a empresa, são exigências do governo. Então, tem que ser feito. Uhum. Porém, não é o core, ou seja, não é o objetivo da empresa, ela não foi criada para aquilo. Não é o business da empresa. Não é o business da empresa, isso aí. não é o negócio da empresa. Se não é o seu negócio, investe tempo e energia no seu negócio. Como eu posso terceirizar? Terceirizar, que eu digo, como alguém pode fazer para mim. Pode ser uma empresa... Às vezes você vai terceirizar para um CLT seu, né? Ou não, para uma outra empresa, enfim. Aí você decide como fazer. Mas cumpra com as questões legais da sua empresa, de preferência, sem que gaste a sua energia nisso. Porque você precisa de muita energia para conquistar o mercado, para se manter no mercado, crescer. Então, sim, nas empresas menores, eu recomendo fortemente terceirizar. Muitas, por exemplo, quando se fala de contadores que fazem boa parte disso, eu trabalhei numa empresa, tive uma empresa pequena, né, muitos anos atrás, e eu tinha um contador que fazia tudo. Folha de pagamento, mandava tudo para mim. Só paga. Cálculo de férias. Tudo. Ele só me mandava aquilo pronto. Uhum. Porque não era o nosso negócio, né? Não tinha... Hoje não. Eu, particularmente hoje, tenho uma equipe de 7 pessoas, né, só na área de DP, que é essa parte legal, né? Benefício, tal, que DP, para quem não conhece, departamento pessoal, certo? Isso, departamento pessoal, certo? Que tem que garantir a gente cumprir com a legislação trabalhista, né? Uhum. Você tem 7 pessoas para lidar com burocracia. É isso, na prática. Exatamente. Uau. E a cada dia tentando otimizar o máximo possível. Quando eu falo, olha, dá para tirar alguém aí? Mas que nada, acho que até aumenta. Mas montou um cartório dentro da empresa. Que são 1000 pessoas, né? Bastante gente. Então tem que... Que doideira. Muito bom, muito bom. Beleza, parênteses feito, que eu acho que esse é um assunto interessante, né? Muita gente tem muita dificuldade, eu concordo com você. Eu acho que é a mesma lógica do MSP, qual que é o papel dele enquanto prestador de serviço? Assumir a responsabilidade pela TI de outras empresas, porque essas outras empresas não precisam e nem devem, de forma alguma, não terão especialização em tecnologia, porque elas são empresas de outros segmentos. Não é o business delas. E uma vez que não é o business delas, essa empresa terceiriza para o MSP a tecnologia. Então, acho que a lógica é exatamente a mesma. Né? O MSP pode, e talvez até deva, de alguma forma, terceirizar para um profissional, para uma empresa, não importa, não vamos entrar em detalhes aqui, mas de alguma forma pode e deve terceirizar essa burocracia. E se concentrar, talvez, na gestão da pessoa, e não necessariamente nesse lado. Isso é fundamental. Não dá para terceirizar a gestão. Perfeito. É aí que pega, né? Onde... não dá para contratar um gestor para fazer a gestão, mas sem o papel dentro do negócio, né? Essa pessoa tem que estar envolvida com a operação, tem que estar envolvida com o negócio em si. Muito legal, muito legal. Uma das coisas que eu anotei aqui, que eu queria conversar com você, e que eu acredito que seja uma das dificuldades dos MSPs também, é a questão da delegação de tarefas. Em que sentido? Dentro de um MSP, muitas vezes você tem ali técnicos que fazem coisas brilhantes, mas sempre o MSP, o dono, é o cara que resolve os maiores BOs. É o cara que fica como o supervisor do supervisor do supervisor. E ele vai criando uma escadinha que não necessariamente distribui as suas próprias atividades, as suas funções com base no que cada um sabe fazer. Mas sim criando literalmente uma escada, onde quem está aqui em cima e depois assim você cria um nível, né? Eu acho que isso pode ser muitas vezes uma dificuldade de entender que algumas pessoas podem fazer melhor do que você e talvez distribuir essas atividades seja saudável para o seu negócio. Talvez. Se o chapéu serviu em quem ouviu agora esse meu comentário, show de bola, que reflita sobre isso. Mas eu queria ouvir de você um pouquinho sobre isso, sobre essa dificuldade em distribuição de tarefas, se você acha que isso é inerente a todo negócio, a todo mercado, se tem alguma coisa interessante, alguma reflexão que a gente possa fazer sobre isso, enfim.
Quero ouvir Legal. de você que é o especialista. A minha primeira pergunta para os distribuidores de tarefa, ou que pouco distribuem, né, é: por que você faz isso? Responda para si, não vem com a resposta pronta, né? Responda para si mesmo: por que eu faço isso? Porque eu preciso garantir que eu vou realizar essa e essa tarefa. É uma pergunta simples, ou parece simples, mas ela é muito importante. Você pode descobrir que você não sabe por quê. Uhum. E quando você descobrir e mudar isso, vai ver que você vai ter mais tempo, vai ser mais feliz e vai se preocupar com coisas mais importantes e mais estratégicas do que realizar a tarefa. Então, isso Legal. é um fato. Agora, um ponto que eu queria sugerir também para o nosso ouvinte aqui é que não importa quem você tenha dentro do seu negócio, trabalhando com você, se são 2 pessoas, se são 20 pessoas, Uhum. você é capaz, vou usar esse termo, você é capaz, ou será que essa pessoa que trabalha com você é capaz de ter o domínio total daquilo que ele faz? Excelente. Ele é dono daquele negócio? Se você consegue passar para as pessoas a sensação de dono, não importa se é a pessoa que distribui o cafezinho, talvez não tenha ninguém que distribua o café, você vai ter que ir lá tomar, mas a pessoa que limpa, alguém tem que limpar a sala ali, né? Essa pessoa que limpa a sala é dona do processo de limpar a sala? Então ela faz do jeito que ela entende que tem que ser feito? Acho que é isso que você quer dizer com Exatamente. dono, né? E para entregar o que você tem que esperar a entrega, não a forma. Uhum. Tem um especialista pela forma. Se você contratou alguém para limpar, porque ela é especialista em limpeza. Deixa que ela decide se vai passar pano primeiro ou vassoura depois. Exato. Agora, se o resultado não está o que você espera, você fala: olha, você tem que rever, estou te pagando para me dar esse resultado, ele não está saindo. Deixa ela quebrar a cabeça para fazer de outra forma. Então, muito disso que você falou acontece porque a gente tem resistência em dar o ownership, né? Dar o papel de dono para as pessoas naquilo que é o papel dele, a responsabilidade deles. E não tenha receio de dar informação, não tenha receio de dar poder, né? Porque, sem dúvida, a pessoa que sente o poder naquilo que está fazendo tem muito mais engajamento, não quer sair dali porque sabe que está realizando alguma coisa, que não está só seguindo ordens. Quem só segue ordens, se uma hora que não quer mais. Cansa, né? E aí outros braços aí que surgem, né, nessa questão. Mas minha primeira recomendação é: dê poder. Deixe as pessoas fazerem, para que você possa pensar naquilo que elas não podem. Uhum. Você é o dono, né? Só você pode pensar nas coisas de dono, né? Em como ampliar o negócio, que outro produto você pode gerar e tudo mais, né? Então, eu diria para você investir assim, 70% no seu time, do tempo seu, assim, em como seu time está executando suas tarefas, está fazendo o que é esperado, se eles entendem o que eles têm que fazer, direcionando mesmo, dando suporte para eles, porque eles vão trazer o resultado para você. E os outros 30%, expande seu negócio, ou pensa no negócio. Como a qualidade do negócio pode se tornar melhor, como eu posso expandir, ou seja lá o que for, né? E, assim, é uma dica simples, né? Mas com certeza ele pode ajudar em algumas pessoas. Não, com certeza ajudou. Com certeza ajudou. E tem um ponto aqui que eu anotei de lá do começo, quando você falou de agenda oculta. E eu deixei aqui anotado que eu queria trazer esse ponto de volta e eu acho que faz sentido agora. Porque existe, eu acho que, não sei se isso é comum, vou deixar que você responda, mas eu tenho a sensação que existe em alguns momentos, por parte do dono do negócio ou por parte daquele gestor, agendas ocultas quando há ali algum tipo de distribuição de informação, distribuição de, até vezes, até de tarefas. Desculpa. Sempre em que sentido? De eu, como o MSP, como o responsável, como o fundador da empresa, eu sei mais, eu tenho ali de alguma forma que destacar alguma coisa, e nisso eu fico com aquilo guardado para mim e consequentemente eu só passo uma informação, ou eu só passo uma tarefa pensando em como isso vai refletir em mim, ou eu como o gestor ali, isso acontece
bastante em algumas empresas que a gente acompanha, né? Como o gestor do suporte vai ser sempre ali o destaque nas suas decisões, então, consequentemente, só passa, seja para baixo ou para cima, as informações que convém, né? As tarefas que convém. Poderia chamar isso de agenda oculta, só para primeiro de conversa? Eu usaria o termo agenda oculta um pouco disso. Então, eu daria 2 pontos. Um deles é a pessoa que concentra informação para si. E muitos fazem isso para concentrar o poder. Então, sente o poder com o domínio da informação. Então, as pessoas precisam de mim. Tipo, não vou te ensinar como é que liga esse microfone, porque senão você mesmo pode ligar e eu passo a ser inútil. Então, tem isso. Ok, fez sentido. Okay. É uma forma. Às vezes não é nem isso. Às vezes, com essa informação, você pode fazer melhor que eu. Ok, e isso vai me deixar em risco. Alguns donos têm, infelizmente, tem receio de saber menos do que um funcionário. É o ponto que eu quis trazer. Você foi mais direto. Que não pode ter esse receio nunca. O negócio continua sendo seu. Pelo contrário, deixa ele saber que ele sabe bastante. Né? Ele vai ficar feliz de O cara é o ali. especialista, ele não necessariamente é o dono da empresa, mas ele é o especialista, não tem problema nenhum nisso. E ele vai se sentir feliz em contribuir mais. Esse é um ponto. Agenda oculta, eu uso mais para um termo assim, nós estamos conversando, eu estou falando com você sobre um determinado assunto, mas o meu propósito é outro. Ok. Vou te manipular de alguma forma. O que eu quero é fazer você se entregar para você escorregar aqui, mas eu vou comendo pelas beiradas e eu não te conto o meu verdadeiro objetivo. É isso. Aquilo que sair da nossa conversa, eu vou usar em meu benefício. Vou fingir que eu tô preocupado com o seu problema, mas na verdade eu quero saber para usar por outra forma. N exemplos. Eu tenho um motivo escondido pelo qual estou conversando e você pensa que é um outro motivo. Ok. Né? Ou que nós estamos conversando, ou que estamos fazendo algum trabalho, coisa assim. Então, isso... E o que eu diria nesses 2 casos, acho que eu falei no começo, rapidamente assim, mantém clareza de tudo. Não use uma sala escura. Mantenha transparência, clareza. Não tenha receio de falar. Por exemplo, você pode ter alguém... Vamos dizer que o Luiz aqui, ele é dono do negócio, você é o dono do negócio, está me compartilhando algumas coisas de vendas que eu preciso atingir e tal, mas você tem receios que se você compartilhar parte dessas informações, eu vou querer saber coisas que você não quer me dizer. E aí você limita, você retrai. O que eu digo em relação a isso não tem importância. Se em algum momento que reporto para o Luiz, for perguntar, mas quanto que a gente fatura? Não tem problema você dizer, eu não vou dizer, porque é uma informação sigilosa. Ou simplesmente não compete É uma informação que eu não posso compartilhar. Pronto, não tem importância. A gente tem uma cultura, né, sul-americana assim, de pisar em ovos. Né? Será que ofende a pessoa? Se você for claro todo o tempo e sem agenda oculta, mostrando suas intenções, não tem problema, eles vão conhecer, não vai ter problema. E quando você fala isso, no minuto seguinte, você conversa sobre outros assuntos e chama para tomar um café e abraça e tal, ele vai ver que não tem nada contra ele. Aquele assunto é um assunto que não compete a ele, pronto. Simples assim. Ele vai aprender a lidar com isso e vai ser uma relação super saudável. Legal. Muito bom. Dá pra gente confundir, talvez, agora eu vou tentar dificultar um pouquinho mais, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso episódio, mas vale eu dificultar o papo. Dá pra gente confundir... Eu sabia que ia chegar nessa hora. A transparência, a clareza na comunicação, em ser direto e honesto, com o compartilhamento de decisões e informações estratégicas, quase que um cogerenciamento da empresa, da atividade, do departamento, com mais facilidade do que parece. Eu acho que dá para confundir com mais facilidade do que parece. Mas talvez seja importante a gente refletir um pouquinho sobre isso, não? Uma coisa é eu te dizer como é que as coisas funcionam, outra coisa é a gente decidir junto como as coisas funcionam. Como a gente pode lidar com isso e de que forma isso é bom ou ruim,
qual a dosagem que a gente tem que usar de transparência, de clareza e de coparticipação e de cogerenciamento, que em alguns momentos são importantes, com certeza, dentro do cenário ali, onde eu sou uma pequena empresa, eu tenho meus 5 funcionários e eu ralo pra caramba, às vezes igual ou mais que cada um deles. Legal, eu daria 3 possibilidades, 3 caminhos. Esse time ou essa pessoa precisa dessa informação? É uma primeira pergunta, para executar o trabalho e tal. A segunda, primeiro eu preciso definir se ele precisa da informação, depois, se ele não precisa, mas pode contribuir, ou se ele simplesmente não precisa. Uhum. Então você não tem que compartilhar o que não é da alçada, e a pessoa só para dizer, olha, eu compartilho tudo, mas ajuda alguma coisa, ele vai contribuir com algo? Não, então não há necessidade, não é uma obrigação. Mas tem muita coisa que a gente pode compartilhar, porque mais mentes pensando, certamente vai ter uma qualidade de resposta maior do que a minha, por mais brilhante que eu seja, se só eu pensar Faz muito sentido isso. numa resposta. Então, eu costumo compartilhar com o time líder, né, com quem eu lido semanalmente, assuntos que não são diretamente ligados àquela pessoa, mas ela faz parte do time, eu trago alguns assuntos que eu quero ouvir a opinião de todos. Eu tomo a decisão no final, mas eu gosto de ouvir todos. Tem coisas que são sigilosas, inclusive, para eles, então eu não vou compartilhar. Pode ser que com um eu precise, mas é uma coisa muito específica, não com o time. Então, aí o nosso ouvinte aqui pode muito bem identificar isso e pensar que quanto mais você compartilha, quando sentir que é necessário, mais você tem engajamento das suas pessoas no negócio. Menos turnover você vai ter. Turnover. Parece que você está vendo a minha colinha. Como lidar com o turnover? Fácil, né? Elimina. Elimina, mata todo mundo. Tem um jeito muito bom. Não tenha funcionários. Não tem funcionário. Funciona, né? Funciona muito bem. Não existe, a não ser que seja estritamente familiar. Eu estou falando uma coisa aqui dando uma afirmação que talvez alguém diga, não é bem assim, mas eu vou afirmar que não existe empresa sem turnover, né? Turnover, só para a gente traduzir aqui muito rapidamente. Turnover, a gente está falando de troca de profissionais. É quando uma pessoa sai da sua empresa, né? Ou substituição, ou perda. Consequentemente, você vai por outra pessoa. Beleza. Então, pode ser um turnover forçado, que a empresa demitir. Pode ser um turnover voluntário, a pessoa quer sair da empresa, né? Uma dessas duas coisas, logicamente. Como um acordo, é porque os dois quiseram, então aconteceu um dos dois, ou os dois. Então, muitas vezes a gente precisa forçar um turnover, porque a gente precisa trazer mais qualidade, a competência instalada dentro da empresa, ela tem uma limitação, e eu não consigo elevar aquilo, então eu preciso fazer alguns movimentos. Interessante, normalmente eu associo o turnover única e exclusivamente a você estar perdendo algo, e isso é um problema, isso nunca olhei com... Não sei se estou indo muito lá na frente no que você vai falar, mas nunca olhei o turnover como sendo talvez algo estratégico para fins de ampliação da capacidade. Por exemplo, substituir um profissional propositalmente porque há uma necessidade de elevar o nível ali do que está sendo feito naquele momento. Dúvida. Só como exemplo... Sempre olhei simplesmente como, puta, vou ter que trocar esse profissional. Sempre se contrata mais, nunca se substitui. Mas é isso mesmo. Quem lembra um pouco da história do Jack Welch, né, na GE, ele criou aquela curva da vitalidade, né? E, bom, ia levar uns 5 minutos para falar sobre isso, mas de forma bem resumida, os 5% de pessoas com pior desempenho no ano eram demitidos. Mesmo que aquele desempenho fosse uma média boa, um resultado bom. É o pior do time. Mas é o pior do grupo. Então, o que acontece? Aqueles que não estão no 5%, estão no 6%, no 7%, no ano seguinte ele vai estar dentro do 5%. Então já tem que... Corre atrás, porque a água está subindo. Porque era uma forma que ele tinha de evoluir o negócio constantemente. Porque o mercado é cruel. O mercado não vai ficar passando a mão na sua cabeça. O seu concorrente vai te comer. Então, a exigência do mercado para a sua empresa é muito grande. E você tem que ter um nível similar para o seu time. Senão você pode perder o mercado ou perder o negócio. Então, essa é a visão que ele tinha. Então, o turnover forçado deve existir.
Eu diria, lógico, depende do tamanho da organização. Né? Claro, você não vai tirar alguém que você depende dele para chegar no resultado, claro. Mas assim, em média, uma organização tamanho razoável, 1,5%, 2% do turnover é um padrão normal, anualmente. Quase que saudável, posso usar essa palavra? Eu diria que é saudável. Passou disso, você já pode ter problema com gestão, com cultura organizacional, com ambiente de trabalho, e outros problemas que estão gerando, ou contratou errado. Isso é um clássico. Então tem uma série de quem nunca contratou errado, que atira a primeira pedra. Quem nunca errou. É difícil, né? É isso mesmo. Então eu diria, até complementando a sua pergunta, né, como reduzir, diminuir o turnover, né? Eu diria que cada negócio tem um formato, né? É difícil dar uma regra, porque pode não funcionar para um ou para outro. Mas assim, um padrão, vou dar um padrão aqui mais comum, dá uma olhada, quem está ouvindo aqui, né, dê uma olhada no ambiente de trabalho que você tem e na sua liderança. Essas duas coisas têm um efeito bastante grande. As estatísticas mostram que as pessoas não pedem demissão do negócio, pedem demissão do chefe. A gente voltou a falar de cultura, talvez? Estão diretamente ligados. Às vezes você não se adapta à cultura. Ou às vezes está criando uma cultura que não é saudável. Né? Mas, às vezes, não é a cultura, é uma situação isolada, com uma pessoa, chefe subordinado. Então, dos que pedem demissão, acho que 75% pedem demissão do chefe. Não vamos dizer na entrevista de desligamento, até para não fechar as portas no mercado lá, né? Vamos dizer que é salário, que não sei o que, arruma outra proposta. Precisava de novos desafios. Precisava de novos desafios. Isso é maravilhoso. Mas geralmente é a relação com o gestor. E o ambiente de trabalho. Às vezes é um ambiente que não é saudável, né? De alguma forma, com colegas, tudo. Então, se você investir um pouco numa gestão saudável, onde a pessoa sente que ela é valorizada, que ela é ouvida, não importa, não estou falando de desempenho agora, que é um processo de gestão de desempenho, avaliações e tal. Não é de meta, é de comportamento. Mas a pessoa tem que sentir, enquanto ela está lá, ela tem que se sentir ouvida e valorizada. Entendi. Mas ela faz um mau trabalho, então demite. Ok. Então, se ela está lá, você tem que fazer o papel de trazer, é da sua família. Está cortando seu dedo se a pessoa não está trabalhando direito. Então, enquanto faz parte da sua família, você tem que cuidar da família. Né? Ainda que você vai dar feedback de baixa performance, vai estabelecer metas desafiadoras, vai chamar para conversar todo dia. Não importa o que você está fazendo para fazer a gestão, mas a pessoa precisa se sentir valorizada, ouvida e basicamente isso, né? Que está fazendo um trabalho e acompanhada, né? Desenvolvida. Valorizada, ouvida, acompanhada e desenvolvida. Gostei. Acho que geralmente são 4 pontos aí que as pessoas se seguram na organização. Aí você fala, mas e o salário? Tô falando que você tá lendo minha colinha. O meu I é porque eu ia falar. E pra gente fechar, eu queria chegar no ponto do dinheiro. Se valorização é dinheiro, não é. O que é valorização? Se você tem visto algum movimento, eu tenho percebido... E desculpa, acabei te cortando. Você quer concluir seu raciocínio? Perdão. Mas a gente vai entrar nesse assunto. Eu tenho visto muito... não sei se é uma mudança, você melhor do que eu pode dizer, mas eu tenho visto muito, talvez, uma tendência em juventude, o pessoal um pouco mais novo, acho que isso muda um pouco de geração para geração, né? De buscar coisas que não necessariamente são só o dinheiro, se é só a receita, mas no fundo eu sempre fico pensando, as coisas sempre acabam chegando no dinheiro, nas conversas. Sempre um aumento resolve o problema de que o vermelho estava feio, tinha que ser azul, mas de repente se dá um aumento, o vermelho passou a ser bonito. Então, sabe, essa lógica, eu ainda tenho dificuldade, acho que por eu estar no meio do caminho entre as gerações ali, e por ter talvez, acho que diferente da maioria das pessoas da minha idade, eu acho que eu consegui atingir
um mínimo de senioridade na minha profissão, e isso já me colocou muito cedo, acho que numa visão diferente de como seria a carreira, etc. Eu tenho dificuldade em entender a cabeça dessa mudança. Quando você pega dois cenários, uma pessoa que preza sempre pela estabilidade financeira, como nós temos aqui, como os MSPs têm dentro das suas empresas, como você tem lá no seu time, ao mesmo tempo que você tem uma pessoa que por ela a flexibilidade vale mais do que o dinheiro. É muito difícil lidar com isso. Então, valorizar é só aumentar o salário? Não é. Como que a gente junta essas duas coisas? O que a gente estava falando, o dinheiro, né? E esse ponto aqui, né, de valorização, quando a gente está falando de uma sociedade que está... Agora o negócio do home office passou a ser um benefício. Ninguém buscando mais uma estabilidade, porque a liberdade é melhor do que estar preso ali, ou outras coisas bonitas assim. Talvez seja a bucha mais complexa, mas fica tranquilo que é a última, olha que bacana. Você entrou em alguns temas, né? Eu misturei 1000 coisas aqui para dificultar, talvez, desculpa, mas é porque eu acho que esse é um ponto importante da gente discutir para que a gente não fique só na mesmice de ou dizer, no fundo tudo é dinheiro, porque eu acho que isso é radical demais, ao mesmo tempo que eu acho que é um pouco lúdico demais dizer que não, é que o convívio e o puff faz a diferença. Sabe, esses dois extremos, eu acho que os dois talvez estejam errados, mas enfim, é só a minha opinião. Deixo para você a bucha. Eles estão aqui para te ouvir. Como eu falei de alguns temas, o legal de RH é que estão sempre conectados, né? Você não consegue falar de um tema isoladamente. De todos que nós conversamos aqui, todos os temas que foram colocados, eles têm influência num outro tema. Qualquer um individualmente. Então, é natural que você traga várias coisas para elucidar um único ponto. Mas, basicamente, está falando sobre valorização e satisfação. É isso. Né? De trabalho. Eu posso me antecipar aqui em dizer que quem focar no salário não vai trazer satisfação. Mas que medo de você falar o contrário agora, e quem focar na satisfação também, ou qualquer coisa assim. Assim, salário é uma questão de necessidade. Por mais que você aumente o salário de alguém, amanhã ele vai continuar infeliz. Não tem jeito. Por algum outro motivo. Se o outro motivo é forte, o salário vai só calar a boca por um tempo. E talvez ele vai sofrer lá porque tem um alto salário. Porque ele não vai conseguir salário maior, já que ele tem contas muito altas. Nós estamos falando da base da pirâmide. E a gente não quer trabalhar na base da pirâmide, no orgânico ali, né? Mas muitas vezes a gente trabalha ali. A gente só consegue alimentar nessa base, que é dando dinheiro. E segura a pessoa porque... em outro lugar ele não ganha isso. Eu pago mais que o vizinho. Tudo bem, eu posso sofrer aqui por mais 3 anos. E vai falar, tem um excelente salário onde eu trabalho, né? E vai vender isso na rede social, lá no Facebook, né, tal. Mas não que ele ama, que ele é feliz trabalhando. Então, essa é a relação com o dinheiro. Mas o que eu diria é assim, você tem que ser justo. Se você pagar menos que o mercado, você pode fazer isso. Eu conheço muitos lugares que pagam menos que o mercado e as pessoas não saem de lá. Porque tem um ambiente tão bom que vale a pena você ganhar menos. Você está pagando para ter um ambiente melhor. Isso acontece muito, né? Podia citar até algumas situações aqui, mas... aí a pessoa vai dizer, está dizendo lá online que a gente paga pouco, tá, então vou ficar quieto. Melhor não, né? Mas essa questão do salário. Mas aí você falou de home office, híbrido, características das pessoas, tal. A gente volta de novo, por isso que eu falei de vários temas que se conectam. Volta para o recrutamento. O que você quer aqui? Eu estou te perguntando como um entrevistador, o que você está buscando? Se você, lembra que eu falei, você tem que conhecer a pessoa. Esse é o propósito. Aí, ao conhecer ela, você consegue enxergar que você vai satisfazê-la no ambiente de trabalho, ou você está escondendo informação para só descobrir depois. E aí o turnover vai ser automático, não tem jeito. Então, esse é um ponto. Reflexão legal. De conhecer as pessoas, quais são os seus motivadores. Outra coisa, é difícil você criar um padrão para todo mundo.
Uhum. A gente cria padrões com políticas e procedimentos. Não temos uma política aqui, ou de horário, ou do almoço, ou disso, daquilo, tal, regras, né? Mas fora isso, quanto mais flexível você for na relação com o seu empregado, com o seu colaborador, dentro das regras e atendendo a necessidade da sua empresa, perfeito. Então, ele está feliz, agora, é uma relação individual, não é uma relação de grupo. Okay. Você precisa ter uma conexão individual com cada uma das suas pessoas. Não sei a periodicidade. As necessidades e as características de cada um deles. De cada um. Ele tem que cumprir com um contrato que ele firmou com você. E você pode ser flexível com algumas coisas que ele precisa, se não afetar a minha empresa, não afetar o resultado, por que não, né? Legislação. E você pode. Então não tem importância. Às vezes a gente sente que a gente precisa ser rígido. Afinal de contas, eu sou o chefe. Não precisa. Não tem importância, né? Você está lidando com a vida de alguém, né? Como você falou, às vezes você contrata alguém e vem uma pessoa junto, né? Então a gente está lidando com vidas, né? Quanto mais satisfeito a pessoa está ao trabalhar com você, mais ele vai ficar. Não só mais ele vai ficar, melhor o trabalho vai ser. Com certeza. Porque vai vir com mais qualidade. Quando a pessoa trabalha com tensão todo o tempo, ele erra mais, comete mais erros, esquece as coisas, tem menos boa vontade, né? Então, tem uma série de coisas aí que impactam, né? Mas a satisfação não dá só nas regras. Você pode criar algumas coisas, tipo assim, no dia do aniversário, você vai folgar no dia do aniversário. Todo day funcionário que tem day off no dia do aniversário. Day off é chique, né? Mas é muito mais legal do que folga. Né? Do que folga é muito comum. Day off é bacana. Ou algumas coisas você pode criar e vão dizer, olha, eu gosto de trabalhar lá porque eles têm uma política que ninguém tem. Então é bacana. Isso afeta o seu negócio? Não. Tem, às vezes, um custo para você? Pode ter, mas vale a pena porque o resultado é melhor do que o custo. Né? Mais alto do que o custo. Fantástico. Então, tudo bem. Então, eu vejo mais ou menos assim, né? Você pode gerar satisfação, mas precisa, como eu falei, 70% foco nas pessoas e 30% nos relatórios, nos números, outras coisas, né? Na estrutura e tal. Excelente, excelente. Cara, que legal. Fábio, estou muito feliz com essa conversa, de verdade. E o Bruno Buzzanelli. E não custou nada. E não custou nada. Eu ia falar... Você de novo, tô olhando minhas colinhas, Fábio. Você tá... Eu acho que você falou que nunca acompanhou o MSPcast, mas estou achando que você está acompanhando bastante. Você já sabe exatamente como eu vou seguir com a conversa aqui. Eu ia falar que o Bruno Buzzanelli, ele brinca que às vezes a gente chama o convidado e para fazer consultoria grátis. Né? A gente faz um monte de pergunta ali. Puta, que legal, obrigado pela consultoria. Anotei aqui, vou transferir isso pro meu negócio. Mas sempre é um ganho para todo mundo, né? Para todos os lados. É isso aí, é isso aí. As perguntas, na verdade, eu não me considero um expert, né? Um cara, mas as perguntas me fazem refletir. Às vezes, faz tempo que não me fizeram uma pergunta similar a alguma que você fez, eu começo a pensar, pô, será que eu estou agindo assim, né? Será que é bom, me faz... alinhar, né, até as minhas ações aí dentro das minhas próprias respostas. Né? E espero que essa reflexão, porque eu também estou aqui refletindo sobre muita coisa que a gente faz internamente, mas eu espero que principalmente a gente tenha conseguido levar de alguma forma algum tipo de reflexão, de ensinamento, por que não, para quem está acompanhando a gente. Né? Até porque é o propósito que a gente está aqui é esse, né? Poder de alguma forma auxiliar, por que não dizer... educar, ajudar no desenvolvimento de cada uma dessas empresas. É para isso que a gente faz o MSPcast. Ajuda, estamos aí, né? Muito bom, muito bom. Para quem não sabe, o Fábio participou do Elite Group do ano passado como nosso palestrante de destaque. Foi muito legal, levou um conteúdo muito interessante. Me deram uma colher de chá lá. Foi bem legal, bem legal. Acho que a gente ainda tem bastante coisa. E eu vou deixar os seus dados de contato, os dados da M-Partner, que é a sua empresa de consultoria em gestão de pessoas, na descrição desse episódio. Então, caso alguém queira entrar em contato com você, talvez, quem sabe, com esse jabá aqui, a gente não garanta, né, um contratinho novo para o Fábio aí. E os nossos clientes, eu tenho certeza que eles vão ficar felizes em talvez, enfim, ter aí o seu auxílio. Eu costumo dizer que... tenho falado recentemente, não é que eu costumo dizer. Que se evoluiu tanto no mundo da tecnologia, a inteligência artificial hoje, você pega o
Tem caminhos aí que te ensinam tudo, fazem tudo, descobrem, impressora 3D, será, tudo que você imagina tem, mas ninguém foi capaz de aumentar 1 hora no dia, né? É verdade. Para 25, 30 horas, né? Estou falando isso porque a gente tem tanto gosto, às vezes, por algumas coisas, que se eu pudesse, eu usava 30 horas do dia para esses temas, né? Auxiliando, aprendendo, ensinando, ajudando e tal. Infelizmente, a gente tem que dormir, né? Comer. Parte do dia, tem que comer e tal. Mas é um prazer muito grande, né? Esses temas eu tenho mais de quase 25 anos, né? Recursos humanos. E não tem um dia que eu não aprendo alguma coisa, né? Tem sido muito bom. Muito bom. Obrigado novamente, então, pela participação e obrigado principalmente a você que ficou acompanhando a gente até aqui. Então, se você está acompanhando a gente por vídeo, obrigado. Aproveita para se inscrever no nosso canal no YouTube. Se você está acompanhando a gente por áudio, obrigado também. E não deixa de colocar lá a sua classificação, de seguir, de se inscrever, enfim. Aproveita e já procura a gente no seu agregador de podcasts favoritos. Muito bem, esse é o MSPcast, o podcast do Prestador de Serviço de TI, o podcast da AD. Eu sou Luiz Montanari. Agradeço a presença de todos. Valeu, Fábio. Até o próximo episódio. Obrigado.